Sejam todos muito bem-vindos a mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, estudantes de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Natália Suga. E eu sou Júlia Montgomery. Hoje vamos falar sobre o avanço da representatividade negra na indústria do audiovisual. Para nos ajudar a entender a afirmação da identidade e a luta pela representatividade, vamos conversar com o cineasta que dedicou grande parte de seus estudos à negritude, à periferia e à representação da pessoa negra no cinema. Ele é doutor em comunicação pela USP, produtor de TV e rádio e roteirista. Inclusive, roteirizou alguns capítulos da série Pedro e Bianca, que já recebeu diversos prêmios. Hoje é sócio proprietário da produtora audiovisual Dandara Produções Culturais e Audiovisuais e professor em audiovisual, rádio, TV e publicidade e comunicação. É com enorme prazer que recebemos no Linkados Renato Cândido. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Natália. Estamos aqui. Bora para as perguntas. Agora roda a vinheta que já tem mais Renato para vocês. Para a primeira pergunta, a necessidade da representatividade negra surge pois o negro não se enxerga na tela brasileira. Como estamos hoje? Ô, Júlia, é complicado porque historicamente a gente não tem essa representação. Joelzito Araújo, cineasta negro, né? Ele fez o documentário Negação do Brasil, fez também o livro, né? Que é a tese de doutorado dele. Ele vai colocar isso em perspectiva, a falta de oportunidades que historicamente atores e atrizes negras, né, não tiveram. Aí, acho que o recorte dele era dos anos 60, ali com a novela Direito de Nascer, aquelas novelas, né, que os textos nem eram brasileiros, né, até 1997 com a novela Por Amor. Hoje em dia mudou bastante, eu acho que a gente tem representatividade. Agora, a gente sempre volta à questão que o Stuart Hall, que talvez vocês estudem em estudos de comunicação e tudo mais, né, identidade na pós-modernidade e tudo mais. Eu lembro muito do Stuart Hall no livro da Diáspora, né? E tem um capítulo chamado Que Negro é Esse na Cultura Negra? Acho que a grande questão que o Stuart coloca e que também a gente precisa observar, quem é dono da diversidade? No fundo, o dono é um europeu, um eurocêntrico, né? A branquitude talvez ela seja dona da diversidade ainda, né? Então, é uma diversidade que a gente vê na imagem, de certa forma, empoderamento, essas coisas todas, né? Mas economicamente não, ainda se vale do aspecto racial que formou o nosso país e que vai formar tanto a nossa comunicação quanto as nossas artes também. É verdade, e agora pensando nessa questão de, representar é um modo de mudar a sociedade. Como você acha que isso acontece? Representar é um modo de mudar, sim, a sociedade, é um modo de mudar os pensamentos. Eu já percebo isso porque nós temos um acúmulo, né, quando eu estava fazendo meus filmes ali em 2010, por exemplo, eu lembro que se trazia muito a questão dos cabelos e tudo mais, e hoje em dia a galera parece estar um pouco mais resolvida. Sim. Eu tiro isso um pouco também, eu lembro de duas cantoras que moravam no meu bairro, não sei se ainda moram, que elas têm feito muito sucesso nacionalmente, né? Elas são gêmeas, né? O pai dela é nigeriano, é a Tasha, né? E a Tracy Okereke, né? E eu percebo que elas fazem sucesso no Brasil inteiro e não só nas capitais, né? Nas cidades menores. Eu vejo elas fazendo show em Goiás e tudo mais. E isso a gente pode observar como um dos resultados dessa representatividade, né? De fato, a gente tem um universo de representatividade e acho que a grande questão agora a gente pode observar essa mudança a longo prazo, Natália, mas também a gente precisa observar a questão econômica mesmo, né? O dinheiro está na mão de quem, né? Eu acho que essa é a grande questão em relação à representatividade. Quem que ganha com a representatividade? E pensando nisso, o que você acha que devia ser feito nessa relação econômica para que ela mudasse também?
A gente tem um grande... Eu vou tomar um pouco do Silvio de Almeida, tá? Alguns conceitos de racismo estrutural, mas a gente pode observar que a organização da economia, tanto no audiovisual quanto na cultura, de modo geral, né? E a narrativa que sempre é recorrente do pouco recurso que se tem para a cultura, ela é em si uma narrativa racista. Por que é uma narrativa racista? Porque ela vai assegurar a desigualdade de acesso econômico mesmo no fazer cultural, tá? Então, pode pegar, por exemplo, eu estou tentando há um certo tempo produzir artistas para fazer os murais nas empenas, né? Como o Robinho Santana faz, o Jardélio, a Nega Ziza, né? Essa galera toda aí. Por exemplo, esse é um mercado dominado por empresas produtoras de pessoas brancas, por exemplo. E por que eu coloco isso? Para falar disso, eu vou chamar a Cida Bento. A Cida Bento, ela cunha em 2002 o conceito de pacto narcísico da branquitude, tá? E aí eu vou dar um relato aqui, não quero me alongar muito, né? Para a próxima pergunta, mas, por exemplo, quando eu estava fazendo audiovisual na ECA, a gente tinha que fazer os exercícios, os curtas e tudo mais. E eu, um filho de operário, por exemplo, se eu quisesse fazer um curta-metragem que tivesse piscina, que tivesse mansão, por exemplo, né? Como que eu conseguiria, dentro dos arranjos de amizade, conseguir tal locação para fazer o curta, o experimento audiovisual que seja. Então, eu percebo, por exemplo, que a galera que estudava comigo tinha muito mais uma rede de amizades, de trocas, e de trocas do tipo, o pai do meu amigo é advogado, tá trabalhando no tribunal assim, assim, assado. É todo um universo tão comum e tão cômodo que é o universo da branquitude, que é um retrato da nossa desigualdade. E esse retrato da desigualdade é um retrato econômico também. A gente não tem acesso, nós enquanto pessoas pretas, ainda que os projetos sejam muito bons, a gente não tem acesso, a gente não tem oportunidade, né? Ainda que esse país se fale que a oportunidade é para todo mundo, mas não é. Você estava falando um pouco dos seus estudos. Eu queria saber se do seu projeto de doutorado, se você citava alguma ação afirmativa que podiam ser feitas, ou se tinha alguma especificidade nas produções que valorizassem a representação negra. Sim, Júlia, eu no projeto de doutorado, e foi uma batalha para conseguir viabilizar esse projeto, né? Eu lembro que quem me orientou primeiramente foi o saudoso professor Ciro Marcondes, né? Ciro Juvenal Marcondes Filho, não é mais vivo, né? E aí depois o Almir Almas me orientou. A preocupação sempre nessa tese de doutorado foi como que a gente pode observar além das ações afirmativas. As ações afirmativas, elas surgem num contexto liberal, ou seja, de você permitir a inclusão, né? Acho que é essa palavra mesmo, né? A inclusão de pessoas negras no mercado, né? E tudo mais. O que a gente consegue perceber nas ações afirmativas, por exemplo, nas universidades, as pessoas mais pobres, pessoas pretas entrando nas faculdades, por exemplo, é que não se bastou, Júlia, só você ter um ingresso dessas pessoas. Quando essas pessoas entram, tem todo um conjunto de sabedorias eurocêntricas que fazem parte do negar dos conhecimentos afrodiaspóricos, por exemplo, ou dos povos originários, né? E são conhecimentos. E acho que esse é uma grande questão na universidade. Em relação às ações do audiovisual, a gente pode observar algo muito parecido. Não basta só você fazer com que a pessoa negra, com a sua empresa produtora, adentre esse mercado audiovisual, porque esse mercado audiovisual, assim como eu falei para a Natália, é repleto desses arranjos da branquitude, dessas negociações. Olha só que curioso que eu consigo observar na tese, né? Quando a gente tem a lei do audiovisual, e a lei do audiovisual, ela precisa com que a pessoa venha a captar os recursos, seja pelo artigo 1º-A, né, renúncia fiscal, ou então ter contato com empresas distribuidoras através do artigo 3º,
né? Ou empresa de televisão, terceiro A e por aí vai. Esses arranjos de onde você arranja o dinheiro, onde você consegue o dinheiro, são arranjos da branquitude. Uma pessoa preta para conseguir 5 milhões de reais é um feito quase que impossível na nossa sociedade, né? Então, perceba que nesse período dessa primeira retomada do cinema brasileiro, a gente não tem cineasta negro, mas tinha antes. A gente pode pensar em pessoas que acessaram recursos da Embrafilme, como o Afrânio Vital, o Valdir Onofre, né? A gente teve também o pai da Camila Pitanga, o Antônio Pitanga, que fez Na Boca do Mundo, né? A própria Adélia Sampaio, que ela produzia os filmes do William Cobé, ali na virada da década de 70 para 80. Enfim, essas pessoas elas não conseguiram viabilizar suas obras nessa época que precisava desses arranjos, de você ter que captar dinheiro. Você precisava de um branco, talvez um intérprete branco, né, para conseguir o dinheiro, né? Isso diz muito sobre. A gente só consegue quebrar isso quando o Joelzito Araújo, em 2000, uma pessoa que vem da experiência do vídeo popular, inclusive, né? Aí que ele vem com recursos, acho que do Ministério da Cultura, do FNC, eu não sei, só trazer o Joelzito aqui, o querido, né? Para perguntar, mas aí ele consegue fazer o documentário A Negação do Brasil. E agora que você comentou isso sobre a produção negra, né? Porque não é só na frente da câmera, também tem que ser por trás das câmeras. Como que influencia a direção ser negra? A direção ser negra é uma grande questão, porque isso implica, inclusive, questão até de cosmovisão, Natália. Cosmovisão, a maneira como a gente se relaciona com o mundo enquanto indivíduo, enquanto comunidade, né? Eu tenho percebido isso principalmente nos filmes do pessoal de Minas Gerais, né, do Gabriel Martins, que inclusive ele viabilizou esse longa que está aí concorrendo ao Oscar, né, o Marte 1. Ele conseguiu viabilizar por um edital do longa afirmativo e ainda quando a SAVE fazia, né, algum tipo de política nesse sentido, né? Hoje em dia não faz nada. Então, a gente consegue observar um tipo de... Existe uma relação de afetos nas histórias e nos personagens. E quando eu falo de afeto, eu lembro de Bell Hooks, né? Olhares Negros, Raça e Representação. Quanto que é importante não só você ter a imagem da pessoa negra, mas toda uma articulação de história que diz respeito a uma cosmovisão afrodiaspórica ou afro-indígena, por exemplo, sabe? Pega todos os filmes do Gabriel Martins, a gente encontra isso, desde o Requiem para o... Não, Requiem não, Rapsódia para um Homem Preto, né? Os filmes do André Novaes, por exemplo, né? O Temporada, da Glenda Nicásio com o Café com Canela, Os Meus, os filmes da Joyce Prado, os filmes da Viviane Ferreira, o Dia com Jerusa, né, que é até professora aqui dessa faculdade, né, dentre outros, assim, a gente vai encontrar muitas relações de afeto, e não só em ficção, sabe, em documentário também, né, seja ele mais, assim, performático, documentário performático como o do Diego Paulino, por exemplo, Negrume, né, Menino Pássaro, ficção de um ex-aluno meu, o Diogo Leite, então a gente encontra essas questões. E aí, para finalizar, esse afeto, ele só acontece quando a gente tem o direito de fazer os nossos filmes. Não vai ter uma outra pessoa que vá falar sobre isso. A gente tem que falar e a gente tem que exercer, e aí aparece essa outra maneira de existir enquanto narrativa. Sobre o seu roteiro da longa-metragem Menina Mulher da Pele Preta, quais foram algumas construções que você teve na construção da personagem Jennifer? Olha, a personagem Jennifer, né, a realização desse filme é uma aventura em si, porque eu estou desde 2010 tentando viabilizar esse filme, né? Filme, inclusive, muito bom. Ah, obrigado, muito legal. agradecido. E o primeiro filme que eu rodei, de fato, né?
E esse filme foi uma batalha porque eu consegui editar o do Vai, com muita dificuldade. Eu consegui uns R$ 6.000 na época da USP e consegui PROAC CMS também, senão não teria viabilizado esse filme. E aí, desde então, e esse filme faz parte do projeto de mestrado ainda, que eu escrevi um longa no mestrado, né? Mas também já observando, assim, pode ser um longa, pode ser uma série, porque são histórias, são várias histórias de mulheres negras, né? Então, pode ser agrupadas num longa, pode ser agrupadas numa espécie de série mesmo. E aí, a construção da personagem Jennifer levou-se muita polêmica também na época que começou a exibir esse filme, porque a Jennifer tem a pele clara, né? E é uma das histórias que justamente a gente está discutindo essa questão do branqueamento, né? Do embranquecimento. Como que é a questão da negritude para uma garota adolescente que vive o processo do embranquecer, né? Então, a gente tem essa temática no filme, né? E, ao mesmo tempo, no filme, a gente tá trazendo a vida dela, que ela está procurando emprego, ela gosta de um boy que não vale nada, né? Enfim, um boy lixo, né? Como se diz. Então, é nesse sentido de trazer essa humanidade até que ela tem toda uma jornada, né? De dores, até que ela vai vai crescer essa personagem, ela cresce justamente ao compreender a sua negritude, ainda que a sua pele seja mais clara, né? Então, eu precisava trazer essa história, não adiantava eu colocar a questão de você negociar ser branco se a personagem fosse da pele muito escura, porque justamente a gente poderia cair numa chave parecida com o Cidade de Deus, que acontece o seguinte, ao meu ver. A gente não se empatiza com os personagens, nós não nos colocamos no lugar do busca-pé, que tira a fotografia, nós não nos colocamos no lugar do personagem Leandro, né, do Leandro Filme da Hora, o Zé Pequeno, né, Dadinho. É como se a gente pudesse ter uma janela, estamos protegidos por essa janela e vemos o caos acontecer do outro lado da tela. Então, acho que é um fetiche complicado, né? Um fetiche da branquitude, um fetiche da classe média, não sei, né? De ver como funciona, como que a Cidade de Deus, por exemplo, é terrível, né? Mas estou protegido aqui do outro lado da tela. E esse fetiche em si é uma expressão do racismo, né? Porque o racismo é isso, tanto ele desumaniza, né, no ódio de você não existir, quanto desumaniza na expressão de você ter fetiche, né, por esse corpo negro, por exotizar, tá? Posso te perguntar uma coisa sobre a Jennifer, que eu notei uma semelhança entre a situação dela, na verdade, tipo, o fato da mãe dela ser cabeleireira e no Pedro e Bianca, a mãe deles também não era cabeleireira. Isso tem uma justificativa? No Pedro e Bianca, eu fui convidado, o grupo do Cal Hamburger, que era composto pela Mariana Trent, um rapaz que estudou comigo, que era meu veterano, que eu esqueci o nome, o Tiago Faeli e a Andrea Midori, né? Eram essas 4 pessoas, nenhuma delas tinham vivido experiência de escola pública, né? E eu vivi essa experiência, né? Enfim, família de operários, né? E tudo mais. A gente não tinha dinheiro, assim, em 93 para poder pagar a escola, né? Então, naquela época, a gente se organizou ali, né? Eu fui convidado, naquela época que eu digo 2012, 2013, para escrever Pedro e Bianca. E aí eu estava trabalhando na Fábrica de Cultura e recebo uma chamada da TV Cultura, né? Falando, você não quer roteirizar uma série e tudo mais? Nossa, que bom, né? Finalmente, eu sempre quis muito trabalhar na TV Cultura. Era o meu sonho de criança, porque o meu pai trabalhava numa metalúrgica do lado da TV Cultura, fazia peças de automóveis, né? E aí era muito frequente, assim, eu
sei lá, ele me levar lá, né, naquela redondeza ali da Água Branca e tudo mais. Ele falar no cotidiano que ele, quando era talvez horário de almoço e tudo mais, ele conversava muito com os operários de lá da TV Cultura. A gente puxava cabo, câmera, essas coisas assim, né? E fazia muito estúdio. Então isso cresceu, eu assistia muito TV Cultura. Então o Pedro e Bianca, quando chegou, eu não tive muito controle de alguns personagens, de criar personagem, né? Esse personagem já veio com o Cal Hambúrguer, por exemplo, né? Eu lembro que eu criei uma personagem chamada Roseli, que é uma feirante, e aí o Pedro ele vai se relacionar, né, com essa mulher, que é uma mulher negra, inclusive, né? Mas aí foi bem frutífero, porque a gente conseguiu, não só a Renata Martins e eu, né? A gente não só escreveu vários episódios, mas também a gente elaborou várias ideias para que os outros roteiristas e as outras roteiristas pudessem também fazer as histórias, né, dos episódios. Sim. Mas aí não tem muita relação com Jennifer, não. Ah, era uma curiosidade mesmo. Tá? A gente não pode esquecer que o audiovisual se conecta muito com fatores sociais e dos anos 2000 para cá, o que mudou na percepção de pessoas negras no cinema e o que você acha que ainda precisa mudar para ser um ambiente mais inclusivo? Um ambiente mais inclusivo, Júlia, olha, perceba que o audiovisual arregimenta muito dinheiro, né? Um filme, um longa, sei lá, custa pelo menos aí uns 5 milhões para você fazer bem feito, tá certo? Agora imagina 5 milhões, você opera 5 milhões. Operar 5 milhões não é pouca coisa, não. Não é muito se for ver enquanto política pública, mas não é pouco, não. Agora imagina você conseguir operar 5 milhões de reais e você, sei lá, trabalhar, investir, chamar pessoas que moram no Jardim Peri, por exemplo, onde eu moro, né? Imagina 5 milhões sendo investidos, né, por assim dizer, no Jardim Peri. O que eu percebo, o audiovisual é estratégico porque não é só a gente filmar aqui, não é só ter a pessoa que vai poder manipular a câmera, ter a primeira ou o primeiro assistente para colocar a lente, fazer foco sem fio, né? A gente, para fazer uma ficção ou um documentário, a gente precisa comer, né? Então, você vai fazer a diária lá no Peri, por exemplo, por que não um restaurante do bairro, né? Se a gente vai chamar algum profissional, alguma profissional, por que não chamar, sei lá, a Vic Salles, que mora lá na Brasilândia, que é a segunda assistente de fotografia, né? Manja de lente prime, por exemplo, né? Todas essas coisas de técnica, né? De fotografia, outras pessoas como o Ítalo, como a Juliana Jesus, como um monte de gente aí. Então perceba que há o potencial que o audiovisual oferece da gente poder fazer com que o dinheiro circule. Essa é importante, eu até modulei diferente, circule aqui, porque é de fato a grande riqueza e essa sabedoria de fazer o dinheiro circular é uma sabedoria afrodiaspórica, né? É uma sabedoria de giro de comunidade, né? Não é a sabedoria de acúmulo. A gente está é pensar um outro tipo de economia. E aí a gente consegue observar que se a gente faz ações afirmativas, observa enquanto política pública, a gente não pode só atender um modelo de mercado, porque esse modelo de mercado ele vai ser exclusivista, ele vai ser racista, ele vai ser em pró bono do lucro e apenas o lucro. Todo esse bem viver, essas relações de trocas econômicas, e aí quando eu falo de troca, eu tenho que chamar a Exu aqui, né? Desses ambientes de troca. Porque dentro da cosmovisão iorubá, a vida é o mercado, né? Esse mercado é a troca na cosmovisão iorubá, né? Então, as trocas elas precisam ser nesse sentido. A inclusão precisa ser esse ambiente de troca. É um pouco utópico, eu sei que é utópico, mas é necessário, tá? Porque daí a gente vai tendo ferramentas para construir esse novo estar de economia. Agora, pensando a futuro, até mais nos conteúdos assim do que seria filmes que tenham a representatividade negra, o que você sente falta de ver nas telas sobre a realidade, sobre a história negra?
É uma boa pergunta, porque a gente tem... Eu percebo que aqui no Brasil, e isso digo pelos meus alunos, a gente está muito colonizado mesmo, né? Pelo cinemão vindo de Hollywood mesmo, né? Eu falo colonizado lembrando do Glauber mesmo, né? Com Estética da Fome. É uma visão colonizada, né? E aí, nessa visão colonizada, a gente quer ver narrativa que nos surpreendam, geralmente, né? Mas que a gente consuma aquela narrativa sem que necessariamente isso vá levar a algum outro lugar. Eu sempre lembro, assim, de que os filmes que me fizeram muito sentido foram os filmes que eu saí com o filme na mente, fiquei, do tipo, por que não foi assim, por que não foi assado e tudo mais, né? E não foi um ato de consumir apenas, né, para me divertir, né? E aí a gente tem, historicamente, né, aqui no Brasil, uma relação muito próxima ao que se configurou o neorrealismo italiano, né? O neorrealismo italiano, realizando aquelas filmagens fora dos ambientes de estúdio, né? Geralmente, né? Se bem que tem cenas em estúdio, como no Ladrões de Bicicleta e tudo mais, mas essa experiência a gente consegue ver nos filmes do Nelson Pereira dos Santos, como Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, e isso influenciou o cinema novo. Nelson Pereira foi um dos montadores do cinema novo, inclusive, né? De vários filmes do cinema novo. Então, a gente tem essa tradição de realismo, né? Sinto falta sim, mas o que eu mais sinto falta é que a gente possa ter pessoas pretas fazendo filmes. E fazendo filmes não só realistas, né? Que precisa a gente discutir a nossa realidade, precisa. Mas a gente discutir os nossos sonhos também, as nossas imaginações. Com né? certeza. Então, eu tenho feito essa busca, inclusive. A gente tem Bárbara Magalhães, que é cineasta também, cineasta preta. E a gente tem feito um projeto de desenho animado, justamente para a gente evocar o simbólico, né, de toda uma afrodiáspora, mas esse fluir enquanto criança, sabe, dentro dessas sabedorias ancestrais, assim. Então, eu acho que a gente tem ali o realismo como uma pedra fundamental, mas que também se permita que pessoas pretas possam falar dos sonhos, das outras maneiras de se ver e ver o mundo, outras cosmovisões. Com certeza. Renato, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço bastante, Natália, agradeço Júlia também. Eu convido vocês a saberem mais sobre a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, né, que é uma entidade aí que traz a questão, né, das ações afirmativas e da presença negra, não só na frente das câmeras, mas atrás também. E agradeço bastante estar aqui pelo convite, estar aqui na SPM, para poder falar sobre essas questões com vocês. Obrigada. E com vocês também. Muito obrigada. Nosso muito obrigado também a toda a equipe, a Faculdade SPM São Paulo e a coordenadora Eide Vargas, que fizeram deste programa possível. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.